Olá, queridos colegas e amigos. O meu nome é Pablo Jimenez Serrano, sou diretor-presidente e coordenador da Jurisprudência Curso. E queria muito agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com vocês conhecimento na área da pesquisa jurídica e, assim, contribuir para a produção do conhecimento científico, tal como acontece nos mestrados, na graduação e no doutorado. Hoje, com muito prazer, apresento esse curso de produção científica, que tem como objetivo principal propiciar o conhecimento e o domínio dos conceitos básicos da metodologia científica. Em segundo lugar, queremos dar a conhecer os métodos que possibilitam o trabalho científico acadêmico e desenvolver habilidades para as pesquisas científicas, vendo aí os parâmetros que permitem compreender o fundamento metodológico das nossas investigações. Este curso tem uma estrutura basilar importante. São várias videoaulas. Nós queremos, nesse espaço de tempo, mostrar para você, por exemplo, na primeira videoaula, o estudo dos conceitos básicos da metodologia. Já na segunda videoaula nós vamos cuidar da lógica da pesquisa, especificamente das pesquisas jurídicas, mas também cabem para todas as outras pesquisas. Na terceira videoaula, nos ocupamos com o projeto de pesquisa, um tema muito importante, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Lembrando que cada programa, seja lato sensu quanto estricto sensu, exige da elaboração de um projeto de pesquisa. Na quarta videoaula, a videoaula número 4, vamos discutir a execução da pesquisa. Como ela acontece? A partir da sua abordagem teórica, bibliográfica, pesquisas teóricas, pesquisas doutrinárias, pesquisas históricas, pesquisas comparadas. E na videoaula número 5, nós vamos ver a execução da pesquisa a partir do paradigma do viés da pesquisa empírico-sociológica, o que é conhecida como pesquisa de campo. Nós esperamos que com esse conjunto de informações e conteúdos nós possamos criar habilidades para fazer ciência. Então, tem conceitos básicos que eu gostaria de agora apresentar, que são básicos porque sem eles nós não podemos, inclusive, nem iniciar um processo de pesquisa, nem entender por que nós devemos fazer pesquisa. O primeiro conceito seria o conceito de ciência. E nós vamos usar essa palavra no decorrer da nossa aula. O que seria a ciência? Existem diversas definições de ciência. Até muitos pensam que as ciências só são aquelas que são exatas. Mas também há outra variante ou variação do conceito de ciência que inclui também as ciências sociais. Isto é, as ciências sociais também são ciências. E se o direito é uma ciência social, uma ciência humana, também seria ciência. Então, para um pouco superar essa discussão acerca da ciência, nós vamos trabalhar com o seguinte conceito. A ciência deve ser entendida como um conjunto de conhecimentos sistematizados, ordenados, acerca ou sobre uma realidade, que seria nosso objeto. Academicamente, nós identificamos a ciência como um tipo específico de conhecimento, isto é, um conjunto de conhecimentos considerados válidos ou oportunos. Oportunos porque esse conhecimento pode ser mudado com outras pesquisas, então pode ser submetido à dúvida, não? Que se mostram vinculados, esses conhecimentos vinculados a um esquema metodológico, a uma sistematização de informação que é derivada do processo de pesquisa, que seria o próximo conceito básico, pesquisa. Bom, a pesquisa seria a atividade, ou um conjunto de atividades, isto é, seria um processo de caráter criativo e inovador. Ele é voltado para a produção do conhecimento, isto é, para fazer a ciência, para produzir o conhecimento que agrega a ciência, por meio de um conjunto de etapas ou ações que nós vamos desenvolver nesse processo. Por isso é um processo, não é uma etapa ou duas etapas, um conjunto de etapas ou momentos que nós vamos cuidar no decorrer do nosso curso. E o último conceito interessante
nessa nossa apresentação seria o conceito de metodologia, né? O como nós vamos pesquisar, né? A metodologia cuida do como, dos métodos, das técnicas que nós devemos usar no decorrer da execução dessa pesquisa. Então, nós vemos aí no slide que não haveria ciência sem pesquisa e também não haveria pesquisa sem metodologia. São conceitos atrelados, vamos afirmar que são dialeticamente vinculados. Não haveria pesquisa sem metodologia, assim como também não existiria ciência sem pesquisa. Outra parte importante dessa aula introdutória seria a compreensão dos componentes da ciência. Bom, uma ciência, para ser ciência, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter um problema, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter métodos e, obviamente, uma terminologia especializada, específica. Voltando a esses conceitos, o objeto da pesquisa, o objeto da ciência indica o quê? Se alguém perguntar para nós qual é o seu objeto de pesquisa, ele está perguntando o que você está pesquisando. O problema seria o porquê. Então, essa questão, o porquê você está pesquisando? Qual seria o problema? Que, como iremos ver nas próximas aulas, esse problema está vinculado a uma problemática social, histórica, científica, legislativa, doutrinária, prática ou pragmática, bem? Que nos permite derivar esse problema na forma de pergunta. Por que você pesquisa? O próximo conceito seria os objetivos, né? O componente objetivo significa a finalidade. Para que você está pesquisando? Bem, os métodos, já falamos, o como você vai fazer esse processo, como que você vai derivar essas informações, como que você vai abordar essa realidade, que seria o conjunto de métodos que me permitem agir, que me permitem desenvolver determinadas atividades concretas para derivar uma informação ou conhecimento. E a terminologia seria essa linguagem que nós usamos para expressar, né, da forma gráfica, escrita, num documento, todo esse conjunto de informações que nós derivamos da observação, da análise, da síntese, enfim. Esse processo de pesquisa é importante, porque nos separa do achismo. Então, cientificismo e achismo são coisas diferentes. Uma coisa é eu afirmar que eu acho que existe, ou que as causas são hipoteticamente essas, ou afirmar as causas são essas porque nós desenvolvemos já um processo de pesquisa que nos ajuda a justificar que essas mesmas sejam as causas. Então, o cientificismo implica ou significa o conhecimento que tem um rigor científico, um conhecimento justificado por métodos e técnicas usadas na pesquisa. E a especulação seria uma mera crença. Nós imaginamos que o sol nascerá amanhã porque ele assim tem feito no passado. Então eu não preciso pesquisar o que eu sei. O objeto da pesquisa realmente seria essa condição de poder indagar uma realidade que não se nos mostra tão facilmente. Eu preciso descobrir as causas. Por exemplo, as causas que estimulam a criminalidade. Bem? Ou a relação entre desemprego e cidadania. Diversas hipóteses que nós podemos, inclusive, durante a pesquisa, imaginar que existe uma ligação, uma relação, mas que precisamos mostrar cientificamente que essa relação, esse nexo, esse liame realmente existe. Bem? Então, para esse nosso curso, nós vamos usar duas bibliografias básicas. A primeira já foi publicada na forma digital, Metodologia da Ciência do Direito, e a segunda, Como Escrever uma Monografia. Ambos os livros estão na forma digital, que nós vamos disponibilizar gratuitamente a todos aqueles que se interessem pelo curso e, obviamente, matriculem nas nossas aulas. Então, eu convido mais uma vez vocês a que participem conosco nesse curso para poder compartilhar ideias e conhecimento acerca de uma coisa tão necessária como é o conhecimento do processo de pesquisa e do enriquecimento da ciência. Muito obrigado e fiquem com a gente. Olá, queridos amigos, alunos. Chegamos aqui para
discutir uma questão relevante e importante que está presente em todos os programas, tanto na graduação quanto nos programas ou curso de mestrado, doutorado, lato sensu, especialização, que é a questão da elaboração do projeto de pesquisa. Inclusive, quando você vai fazer um doutorado, vai fazer um mestrado, você precisa e exige a elaboração de um projeto. Por isso, eu acho que, tão importante quanto os outros temas, esse tema também é importantíssimo para compreender o que é um projeto. A primeira coisa que nós vamos discutir agora é isso. O que, afinal, o que seria um projeto de pesquisa? Podemos definir o projeto de pesquisa como um guia. É um documento guia que nos orienta no decorrer do processo de pesquisa. É um documento que eu posso mostrar para uma banca, eu posso enviar para um programa de mestrado para ser aceito como aluno pesquisador. E é um projeto que vai me permitir dialogar com o professor orientador. Ele vai me auxiliar no decorrer de todo o processo de pesquisa. Quer dizer, eu pesquiso com fundamento nesse documento escrito que contém todos esses elementos, etapas, métodos justificativos, assim como veremos a seguir. Quer dizer, o projeto pode ser visto como um roteiro que tem como finalidade a organização e a justificação do desenvolvimento das nossas ações e do andamento do projeto. O professor orientador vai cobrar de você. Por que você fez isso? Por que ele já não passou essa etapa? Porque ele está observando o que você declarou nesse documento queria fazer no decorrer da pesquisa. Então, veja que projeto é diferente da monografia. Bem, o projeto seria a antessala, momento prévio ao processo de pesquisa, que me permite depois redigir a monografia, sendo que projeto e monografia são documentos diferentes, bem? Mas não há monografia sem projeto, bem? Ninguém escreve nada no plano da ciência, no plano da poética, da inspiração, enfim, você pode escrever até um livro, inspiracional, emotivo, mas no plano da ciência tudo tem que estar organizado. E nós organizamos esse processo de indagação, de inquirição, que é a pesquisa, precisamente usando um projeto que é exigido, tanto, como já falei, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Stricto sensu, lato sensu. Bom, vamos ver agora a estrutura desse documento, que já falamos é um guia. Ele se estrutura da seguinte maneira. Vamos no slide. Existem elementos pretextuais, como vocês veem aí, capa, folha de rosto, sumário. Sumário, atenção, do projeto, porque é um sumário da monografia. Estamos falando agora do sumário do projeto. Existe um segundo grupo de elementos, que seriam elementos textuais. Veja, os anteriores foram pretextuais, antes do texto, quer dizer, textuais, onde nós vamos já começar com a introdução, a apresentação do tema, a caracterização da problemática, a delimitação do problema, o enunciado das hipóteses, o objetivo geral e específico, a justificativa da pesquisa, a fundamentação teórica ou revisão bibliográfica, chama-se de estado da arte da pesquisa. Bem, a metodologia, métodos e técnica que nós indicamos no processo e que nós vamos usar precisamente como um auxílio para derivar as informações e os resultados esperados. Esse nesse bloco de elementos textuais o que forma a essência da nossa escrita no nosso projeto. Vejam que os elementos que nós listamos aqui foram elementos, são um conceito que já explicamos anteriormente. Portanto, nós vamos passar rapidamente por esses conceitos, tanto tema, problemática, problema e hipótese, que foram exemplificados na aula anterior. Bem, e o último grupo de elementos, que são os elementos pós-textuais, que seria basicamente as referências, seria um levantamento bibliográfico inicial. Por que inicial? Porque início da pesquisa, você vai, com certeza, no decorrer da pesquisa, descobrir que existem outras obras, ou que existem diversas obras que não foram elencadas, não foram colocadas no projeto, mas já você constatou que elas existem, o cronograma e o sumário provisório da pesquisa, que seria basicamente o sumário
que vai nos ajudar depois na pesquisa mesmo para a construção da monografia. E, finalmente, seria o sumário da monografia. Bem? Então, vejam só quantos elementos importantes. Vamos ver os elementos por separado. Estruturalmente, ou graficamente, nós temos para a composição, a construção do projeto, uma capa, a capa do projeto, como primeiro momento, essa folha onde você vai colocar a instituição, a universidade, centro universitário, o nome do autor, o título do projeto, com essa grafia aqui, especificando aqui o tamanho da letra 14, destaque em negrito, sublinhado em itálico, e o subtítulo, se houver, precedido de 2 pontos, sim, o destaque do título. Então, o local, que seria o lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e o ano em que esse projeto se apresenta perante o curso, perante, digamos, a banca examinadora. Bem, então, um exemplo gráfico dessa capa, vejam aí no slide, instituição, autoria, o título e o local. Bem redigido agora, para ter uma ideia do que seria Centro Universitário Salesiano de São Paulo, por exemplo, Unidade de Ensino Lorena. Você apresenta esse projeto à coordenação do curso de Direito, orientação da monografia, como disciplina, por exemplo, a disciplina de monografia ou de metodologia científica exige esse documento como uma forma de avaliação nessa instituição, o nome do autor e o título do projeto com indicação também do lugar. O segundo elemento pretextual seria a folha de rosto. São as mesmas informações, só mudaria aqui o texto indicativo da natureza do projeto. Que ia no meio da folha, como vamos graficamente ver agora, e que se mantém alinhado à direita. Não? Seria assim, a mesma informação, Centro Universitário, Salesiano de São Paulo, as informações a seguir, e esse texto indicativo da natureza do projeto. Porque esse é um projeto de pesquisa apresentado ao curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Mas pode ser um projeto de pesquisa apresentado ao programa ou ao curso de mestrado dessa instituição. E assim sucessivamente. Você coloca, caracteriza aí, estabelece aí a característica e a natureza desse projeto. Outra questão, o sumário do projeto, tá? Insisto, diferente do sumário da monografia. As informações que vão compor esse sumário seriam isso aí. A introdução ao projeto, a apresentação do tema, a caracterização da problemática, delimitação do problema, enunciado das hipóteses, objetivo geral e específico, a justificativa da pesquisa, a fundamentação teórica, as mesmas coisas que nós vimos lá naquele gráfico inicial. Bem, isso, obviamente, com a página indicada também, onde aparecem esses tópicos. Bem, a introdução, vamos lá. A introdução seria um conjunto de informações que esclarecem um assunto ou a situação problemática ou problêmica que vai ser discutida. Não? Essa informação será usada tanto no projeto e, atenção, também pode ser usada e deve ser usada na introdução da monografia. Bem, essa narrativa. Então, a apresentação do tema tem a ver com o que já falamos. O tema tem um porquê, uma problemática, ou seria uma lacuna histórica, ou uma deficiência na ordem prática, ou um conjunto doutrinário que merece ser, um conflito doutrinário que merece ser estudado, comparado, analisado, ou uma necessidade socioeconômica, política, jurídica, moral, enfim. A caracterização do problema, ou da problemática, para depois entrar no problema, a situação problema, essa caracterização, eu coloquei um exemplo aqui, o aumento da criminalidade, da violência, a falta de eficácia do direito, de respeito, uma narrativa que você vai colocar para caracterizar essa problemática prévia ao problema. A delimitação do problema obedece a isso. São, como eu expliquei, são perguntas que nós fazemos a respeito das causas dessa problemática. Por que ela existe? Onde? Quando surgiu? Quais são os fatores? Quais são as lacunas? Quais são as causas? Quais são os indicadores? São a forma de perguntas que indicam a natureza o meu problema científico. E a seguir,
na sequência, os enunciados das hipóteses. Bom, já vimos as hipóteses, o que seria resposta provisória a essas perguntas, que elas podem ser, inclusive, formuladas afirmativamente, descritivamente ou de forma causal. Bom, passando essa identificação que já vimos na videoaula anterior, eu queria falar dos objetivos. Bom, existe um objetivo geral e vários objetivos específicos. Atenção para os objetivos específicos. Bem, primeiro, o objetivo, tanto geral quanto específico, os específicos vão falar essa ideia futurista da pesquisa. Isso é, para quê? Os objetivos são a finalidade da pesquisa. O que se pretende? O que eu tento traçar com esses objetivos? O que eu tento atingir com esses objetivos? Os objetivos são o para quê da pesquisa, os propósitos, o que almejamos com esse processo de pesquisa. Então, os objetivos han de estar ligados ao problema, han de estar ligados às hipóteses, e eles, logicamente, nos abrem a possibilidade de construir um sumário para a formulação, a construção dos capítulos. Então, esse é o objetivo geral, pode falar da situação geral em questão, e objetivos específicos seria aquele que nos falam das etapas, o momento, das ações. Pois bem, outro aspecto importante, além dos objetivos que já vimos, é a justificativa do trabalho. O que seria a justificativa do trabalho? Uma mera indicação da importância social, científica e da relevância da pesquisa. Nós devemos destacar a oportunidade, a atualidade do tema que estamos trabalhando, vamos trabalhar, a repercussão da pesquisa na ordem teórica e prática, e devemos indicar, apresentar a contribuição que essa pesquisa trará para o campo acadêmico, talvez no mundo científico, resultados esperados, aspecto de cunho científico que enriqueça o conhecimento, que enriqueça a nossa área. Bem? Outro aspecto importante, bem parecido, mas que não se confunde, é a fundamentação. Veja só, justificativa e fundamentação teórica são coisas diferentes. E esse tópico aqui, fundamentação teórica, vai estar relacionada a uma revisão bibliográfica prévia. Eu tenho que declarar que existem trabalhos prévios, ou que não existem trabalhos prévios, ou que aquelas pesquisas que foram feitas não respondem seriamente ao meu problema, aos meus objetivos. Por isso, eu fundamento a minha pesquisa, porque com o que se chama de história da arte. Devemos compreender a base teórica na qual está inserida essa nossa pesquisa, porque existem ou inexistem trabalhos anteriores. Trata-se de uma breve exposição derivada da leitura prévia da literatura, de uma pesquisa piloto que me permite fazer isso. Nós necessariamente devemos revisar a literatura, revisar a doutrina, fazer uma revisão histórica, documental, ou talvez uma pesquisa de campo para derivar informações dos especialistas da área. Bem? Outro aspecto importante que já vimos, a metodologia, quando falamos em métodos, estávamos falando da metodologia, que são os métodos técnicos que nos auxiliam nesse processo, vamos passar por algo que já vimos, esses métodos, e os resultados esperados. O que nós podemos antecipar como resultado a ser esperado dessa pesquisa? Por exemplo, um modelo, um conjunto de conceitos novos, cartilhas, estamos agora, projetos de leis, informações relevantes que alimentam, que preenchem lacunas, recomendações para a resolução do problema. Então, características assim diferentes questões que têm a ver com a pesquisa, como aquela que se refere ao preenchimento de lacunas históricas, a coerência nos processos de interpretação e aplicação do direito, o que eu quero também contribuir para a complementação das normas, dispositivos legais que se chocam, antinomia jurídica, ou idealizar um modelo novo, um instrumento que me permita avaliar alguma conduta, algum processo, ou que contribua, por exemplo, com o adequado, a eficácia do direito, o adequado devido ao processo legal, por exemplo. Quanto às referências, a referência seria um elenco da bibliografia que foram citadas no projeto
e daquelas que nós consideramos importantes para uma leitura prévia no decorrer da pesquisa. Essa referência acaba sendo uma bibliografia prévia ou provisória, porque no decorrer da pesquisa irá surgir, você constatará que existem outras obras que não foram colocadas no projeto, mas que você vai considerar. Então, quanto às referências, seria interessante elencar na ordem alfabética esses autores, obras, artigos, capítulos de livros, jurisprudência, enfim, que nós consideramos que são importantes para serem usados no processo de pesquisa. Finalmente, o cronograma. O que seria o cronograma? Uma descrição do conjunto de etapas e tarefas que nós vamos desenvolver, ações que nós vamos desenvolver, conforme as datas. Então, eu elenco também uma tabela, como estou mostrando aqui agora, uma tabela indicando as atividades que eu vou desenvolver nos meses em que esse projeto vai se desenvolver. Bem, eu coloquei aqui no final um gráfico onde se caracteriza, por exemplo, as ações ou tarefas, escolha do tema, levantamento bibliográfico, elaboração do projeto de pesquisa, e marquei aqui os meses, porque indica aqui, por exemplo, o ano em que começamos a pesquisa e o ano em que pensamos finalizar a pesquisa e desenvolver essas ações. Bem? Finalmente, algumas instituições exigem um sumário provisório do que viria a ser a monografia. Tenho visto isso na graduação. Então, além do projeto, tem que juntar um sumário provisório. Insisto, sumário provisório, que seria o sumário provisório da monografia, diferente do sumário do projeto de pesquisa. Então, aqui vamos elencar o quê? Conjunto de aspectos ou tópicos ou subtópicos, seções ou subseções que nós vamos abordar na leitura ou na pesquisa, conforme o método que for. Bem, então esse sumário provisório é provisório porque no decorrer da pesquisa, para valer, que nós vamos alterar essa ordem ou talvez acrescentar novas informações ou conteúdos. Mas seria basicamente para o professor orientador ter uma ideia do que você quer tratar no decorrer da pesquisa e que seria a base do sumário da sua monografia. Então, afinal, eu queria agradecer pela presença de vocês, a participação e interesse por esse curso. Eu, mais uma vez, parabenizo pela decisão do programa e convido a que continuem conosco aqui na jurisprudência de curso. Vamos estar discutindo outras questões relevantes também na pesquisa e em outros aspectos da vida teórica e prática do jurista. Forte abraço, boa leitura. Olá, queridos amigos, estamos de volta com as nossas videoaulas de produção científica. Agora eu queria apresentar o tema da lógica da pesquisa. Então, a palavra lógica indica que cada pesquisa tem uma lógica, e essa lógica implica uma sequência de etapas, momentos, ligadas uma com a outra para até chegar a um fim, que seria a conclusão do meu trabalho. Bom, eu espero nessa segunda videoaula falar desse tipo de lógica e especificar que quando falamos em lógica das pesquisas, estamos indicando o delineamento lógico-metodológico próprio desse processo de pesquisa. Esse delineamento inclui a escolha do tema, isto é, a derivação do tema do assunto, a definição do problema científico, a concepção das hipóteses de trabalho, a identificação dentro dessas hipóteses das variáveis e dos conceitos operacionais e a especificação dos métodos que nós vamos usar. Bem, porque nem toda pesquisa usa o mesmo método. Há pesquisa que, conforme a sua perspectiva, conforme os seus objetivos e conforme a sua realidade, o objeto que vai estudar, ela, obviamente, vai ter que ser conduzida conforme o método. Digamos, por exemplo, se vamos comparar as semelhanças
diferenças entre os sistemas jurídicos nacionais, o nosso brasileiro e o estrangeiro. O único método que nos ajudará a fazer isso é o método comparado. Bem? E assim sucessivamente, quando expliquemos aí o tema dos métodos, nós vamos especificar qual a importância de cada um desses métodos. Bom, voltando aqui ao nosso delineamento. Primeiro, o tema, na sequência, o tema é derivado de uma situação-problema. Essa situação-problema, assim como especificamos no slide, tem a ver com também um problema científico, isto é, a gente deriva o problema científico dessa tal situação-problema e, obviamente, o nosso tema tem que estar indicando essa realidade que nós, como objeto, vamos abordar. Após o delineamento, a escolha do problema, a indicação do problema, nós vamos trabalhar as hipóteses, que pode ser uma, podem ser várias. Dentro dessas hipóteses, sequencialmente, nós vamos ter as variáveis, os conceitos que vão sendo usados dentro da hipótese são conceitos ou indicadores que são válidos para eu depois construir um sumário, veremos mais adiante, para depois indicar os métodos, para esgotar esse conteúdo expresso em conceitos e, finalmente, chegar a poder coletar as informações, processar os dados e formular conclusões. Então, assim como nós indicamos aqui no slide, essa sequência é o que implica ou acaba sendo uma sequência lógica, ou a lógica da pesquisa. Quer dizer, não podemos lançar conclusões sem ter métodos. Não podemos trabalhar com métodos sem partir das hipóteses. Não temos hipóteses se nós não temos um problema científico. E o problema científico, já falei, é derivado dessa problemática que estimula a pesquisa. Vamos explicar cada um desses conceitos. O tema. O que seria o tema? Quando você fala, bom, o que você está pesquisando? Qual o tema da sua monografia? Qual o tema do seu trabalho? O tema é nada mais e nada menos que o título. É uma proposição que indica o trabalho. Para onde vai o trabalho? Inclusive, é a cara, eu digo sempre que é a cara do trabalho. Porque mesmo sem ler o trabalho, sem ter lido o trabalho, nós somos capazes de imaginar do que ele trata. Então, o tema resulta de uma pesquisa piloto que nós fazemos, de uma leitura prévia de problemas que são constatados, da revisão documental, doutrinária, prévia, que nós previamente fazemos antes de pesquisar, e cuja execução, essas leituras, nos leva à necessidade da coleta de informações para esclarecer um assunto. Isto é, para discutir uma situação-problema. E aí que nós criamos essa proposição sobre o tema. Há quem diga, não, o tema, eu deixo o tema para o final, mas ele precisa primeiro indagar, ler algumas obras para saber como é que ele vai delinear esse tema. Bem, mais para frente nós vamos ver o delineamento do tema. Um tema bem delineado é aquele que responde a uma pergunta-chave. O que pesquisar? Então, pensando que o tema é diferente do assunto. Um assunto é um conceito mais abrangente do que um tema. Bem, o tema é o assunto devidamente delineado ou delimitado que se deseja estudar ou desenvolver. Logo, a escolha do tema pode ter como motivo, e deve mesmo ter como motivo, um precedente ou antecedente, a observância de uma lacuna histórica, a deficiência constatada na ordem jurídica, um conflito doutrinário ou normativo, uma necessidade social, política, jurídica, entre outras. Algumas dicas ou observações que devem ser observadas, tomadas, consideradas para no momento em que delineamos o tema. Bom, devem ser evitados temas muito amplos, devem ser evitadas discussões intermináveis, repetições de lugares comuns ou conceitos, obras, teses que já foram ditas, já foram escritas. Sugerimos um tema que o tema esteja ligado a um assunto de interesse geral,
Para evitar, não, estou pesquisando porque é um problema que eu tenho na casa, na família, um problema de um colega, não. O tema tem que ser também futurista e generalista, tem que ter uma perspectiva de pesquisa a ser desenvolvida com um olhar nacional ou internacional. Se o resultado não pode ser um resultado pessoal, familiar ou de grupo, tem que ser uma pesquisa que atinja um problema maior, um problema que atinge a todos nós, a generalidade. Também deve ser tratado de observar as diferenças entre o tema e o assunto que nós vamos depois exemplificar. Indicadores para a escolha do tema. O tema justifica uma investigação científica? Sempre faço essa pergunta. O meu tema justifica, merece, estimula uma pesquisa científica? Já existem pesquisas prévias, TCC, dissertações, teses já que falam sobre o assunto, ou pelo menos falando sobre o mesmo assunto, tem uma perspectiva idêntica ou semelhante? O tema é viável, ele pode ser devidamente abordado? Contamos com tempo suficiente, bibliografia suficiente para desenvolver essa pesquisa? O tema exige uma pesquisa de campo, que eu possa perfeitamente desenvolver? O tema exige uma orientação especializada? Se contamos com professores especializados na área, especialistas que me permitam, me ajudem na orientação do tema? Essas são questões que devem ser consideradas, levadas em conta antes da escolha de um tema, para não ter problema lá na frente. Bem? Então, acerca da correlação entre o assunto e o tema, eu apresento para vocês um slide, vejam aí um exemplo de uma área, dentro da área do direito, que se chama de área ao ramo, direito penal, um assunto dentro desse ramo, ou área, crime, e um tema delineado, delimitado seria esse aqui, crimes no Código de Trânsito Brasileiro. Bem? Então, acaba sendo que o tema seria esse assunto que delimitamos dessa área e aquela proposição que resulta também do delineamento do assunto em questão. Então, vejam outro exemplo. Direito civil. Assunto, contratação civil. Tema, a regulamentação jurídica do contrato de compra e venda na legislação civil vigente. E assim sucessivamente. Área, direito ao trabalho. Assunto, mais específico do que a área, processo no direito ao trabalho. O tema, recurso ou recurso ordinário na legislação trabalhista. Bem? Então, conclui-se assim que o tema é um assunto devidamente ou adequadamente delineado, delimitado. Após o tema, nós temos o conceito de problema. O problema científico, às vezes nas bancas, algum professor fala qual é a pergunta que você tenta responder. Bom, isso se refere ao problema. Então, o problema, qual seria o problema que você está tentando resolver, que seria o problema científico que tem como base uma dificuldade que você constatou, bem, como estudante, como cientista, uma dificuldade que é teórica, pode ser prática, pragmática, como é o caso da morosidade processual, plenamente constatada e que motiva uma execução de uma pesquisa. A execução de uma pesquisa. Bem, o problema é oriundo do quê? Da problemática que nós constatamos anteriormente. Uma situação, problema, com a qual nos deparamos e que, obviamente, merece uma pesquisa. Desejamos resolver. Bem, vamos ver alguns exemplos. Quais são os fatores que incidem no aumento da criminalidade? Esse seria o problema científico. Vejam que está na forma de pergunta. Agora, antes desse problema, existe uma problemática, o incessante aumento da criminalidade. Qual? Na rua, juvenil, na escola. Então, quais seriam os fatores, quais seriam os indicadores que estimulam esse aumento? É a pergunta que eu preciso e pretendo resolver, seria o meu problema científico. Quais são as causas da morosidade processual? Bom, já sabemos a lentidão do processo. Mas quais seriam essas causas? A lentidão do processo e tudo o que isso acarreta na prática, no dia a dia, é a problemática. O problema científico seria essa grande pergunta que nós fazemos. Não?
ao formular um problema científico, o problema merece ser formulado de uma forma interrogativa, já vimos. Isto é, uma forma de pergunta. Exemplo, o direito do consumidor brasileiro tem possibilitado o exercício e a concretização dos direitos fundamentais da cidadania plena? Então, uma grande pergunta. Nós temos aí o direito do consumidor, nós temos uma legislação, CDC, específica, técnica, importante, porém, esse direito do consumidor, incluindo doutrina, incluindo o sistema, o microsistema que é, incluindo a legislação, tem possibilitado esse exercício, essa concretização dos direitos fundamentais para uma cidadania plena? É uma grande pergunta. Bem, existem indicadores que nos permitem avaliar ou medir o grau de ineficiência de um agente público? Bom, nós temos aí a problemática que é anterior a essa pergunta. Essa ineficiência, essa lentidão, enfim, falta de moralidade, enfim, acarreta essa ineficiência. Então, existem indicadores que nos permitem avaliar ou medir esse grau de ineficiência? É uma pergunta que eu posso tentar responder no decorrer do processo de pesquisa. Bem, após essa pergunta ou esse problema, nós estamos prontos para formular as hipóteses de trabalho, ou hipótese da pesquisa. O que seria a hipótese? A hipótese seria nada mais do que soluções prováveis, possíveis soluções, respostas provisórias a essa grande pergunta que eu fiz, ou algumas delas. Então, eu poderia afirmar que durante o desenvolvimento lógico e metodológico da pesquisa devem ser enunciadas essas hipóteses, porque elas nos abrem a janela para a pesquisa, fundamentalmente para a designação, a indicação dos métodos. Então, essas hipóteses, já veremos, estão ligadas aos objetivos e estão ligadas também à metodologia. Elas sugerem que sejam correlacionadas necessariamente ao que eu quero fazer lá na frente. Tá? O objetivo da minha pesquisa tem que dialogar com essas hipóteses. E, futuramente, os capítulos da minha monografia, do meu TCC, da minha dissertação, tem que estar também ligado a essas hipóteses. Isso também é uma questão de lógica na pesquisa. Exemplo de algumas hipóteses. Vejamos aqui no slide. Já falamos, hipóteses podem são consideradas resposta provisória a esse meu problema, mas eu posso redigir essas hipóteses, posso construir essas hipóteses na forma descritiva ou na forma causal. Então, existem hipóteses descritivas e causais. Descritivas são aquelas que afirmam coisas. Por exemplo, a legislação consumerista tem, sim, possibilitado o exercício dos direitos fundamentais e da cidadania. Essa é uma afirmação. Então, aí não há relação de causa e efeito. Bem, simplesmente uma afirmação provisória que eu preciso testar. Eu preciso corroborar. Ou não testar, reprovar. Bem, sendo assim, eu parto para uma segunda hipótese. Bom, uma outra hipótese descritiva seria essa. A moralidade administrativa pode ter como indicadores a conduta consciente dos funcionários públicos. Bem, é uma afirmação. Agora, quais seriam as causais? Aquela que estabelecem ou se construem a partir da visão de causa e efeito. Por exemplo, o aumento da violência juvenil tem como possível causa as deficiências do ensino nacional brasileiro. Bem, quer dizer, a deficiência do ensino nacional brasileiro é causa de uma consequência desse aumento, que seria esse aumento da violência juvenil. Mais uma, a criminalidade é consequência da exclusão social. Quer dizer, sem exclusão social, ou limitando a exclusão social, a criminalidade vai ter necessariamente que diminuir se eu conseguir provar essa hipótese futuramente na pesquisa. Se eu conseguir estabelecer metodologicamente os indicadores ou os dados que me permitam afirmar isso, não? A criminalidade é consequência da exclusão social. Bom, muito importante. Sem exclusão social não haveria criminalidade. Ou seria uma das causas, lá futuramente eu poderia concluir que efetivamente essa pode vir a ser uma das causas ou motivos que acelera ou alimenta essa tal de criminalidade. Então, dentro das hipóteses,
nós temos outros conceitos, variáveis. Que são as variáveis? Essa estrutura interna das hipóteses, como exemplo, quando falamos a legislação consumerista, direitos fundamentais, cidadania, são variáveis e são conceitos que eu vou usar na pesquisa que eu preciso esclarecer e até mesmo me aprofundar nos capítulos. Bem, então eu tenho que discutir o que eu considero como legislação, qual seria a legislação vigente, o que seria o CDC como parte dessa legislação consumerista, qual a característica dele, qual a principiologia dele, o que seriam direitos fundamentais, como os direitos do consumidor estão concebidos dentro dos direitos humanos fundamentais, e o que isso tem a ver com a cidadania, isso já faz parte do conteúdo que eu vou discutir lá no meu trabalho. Então já podem ir pensando que o sumário provisório da minha monografia, não estou falando do projeto, já veremos depois que são coisas diferentes. O sumário do projeto é o sumário do projeto e o sumário da monografia, que é provisório, nessa fase de pesquisa, também é diferente do sumário do projeto. Então, projeto e monografia são coisas diferentes, por isso separamos em dois grandes temas que serão abordados em duas videoaulas. Bem? A segunda hipótese, a moralidade administrativa. Bom, esse é um conceito, moralidade. O que é moralidade? E o que é essa moralidade administrativa que nos informa acerca da ética pública? Eu posso trabalhar esses conceitos que são operacionais, básicos, importantes no meu trabalho. O que é conduta consciente? O que é um funcionário público? Com vista na análise da nossa legislação pátria, bem, na terceira hipótese, o aumento da violência juvenil, como a violência juvenil se manifesta, quais são as caras dessa violência, e as causas que nós atribuímos para ela, o que seria a deficiência no ensino nacional, o que seria o ensino nacional, o sistema de ensino nacional, como ele se reproduz, quais são as políticas públicas, onde que estão as deficiências, tá? Caracterizá-la no trabalho. E a última, a criminalidade. O que é criminalidade? O que é exclusão social? Então, veja só. Dentro das hipóteses, nós destacamos aqui em vermelho, graficamente, para que vocês enxerguem dentro dessas hipóteses, conceitos e variáveis que devem ser adequadamente trabalhados no decorrer do nosso trabalho. Então, o que vai estar lá como objetivo, já veremos, é discutir, explicar, significar, caracterizar todos esses conceitos, em diferentes capítulos. Bem? Então, um outro conceito importante é o método. Método, palavra que procede da metodologia. Metodologia é o conjunto de métodos e técnicas. O que seria um método? O caminho, o modo de proceder na pesquisa. Como eu devo agir? O método nos permite fazer avaliações, derivar informações. Ele responde à pergunta: como eu posso derivar isso? Como eu posso deduzir isso? Como eu posso explicar isso no meu trabalho? Como abordar e interpretar determinada realidade? Logo, a escolha do método é essencial, é fundamental, porque o método é aquele que vai me permitir, ou os métodos vão me permitir abordar a literatura, abordar a legislação, abordar a doutrina, a jurisprudência, o campo, uma realidade específica, municipal, estadual, nacional, a partir de uma pesquisa de campo, por exemplo. Bem? Então, conforme a perspectiva da pesquisa, conforme os objetivos da pesquisa e conforme a hipótese da pesquisa, nós devemos já indicar os métodos. Eles podem ser classificados. Se a minha pesquisa é puramente racional, se é uma pesquisa que eu não preciso ir ao campo, eu não preciso desenvolver pesquisa empírica ou sociológica, ela pode ficar no plano das ideias, no plano da linguagem, no plano bibliográfico. Então, pesquisa racional ou pesquisa experimental, aquela que me obriga a justificar o problema, indagar os fatos, procurar a relação entre coisas, entre fenômenos ou entre fatos que pode ser simplesmente observada no campo.
na realidade, porque são pesquisas, as pesquisas sociológicas ou empírico-sociológicas são pesquisas que têm essa perspectiva experimental. Já a pesquisa que são dedutivas, são pesquisas axiológicas, também literárias, bibliográficas, históricas, são pesquisas que também ficam, a não ser a indagação de um fato histórico, a procura, a entrevista, a procura da informação com outros sujeitos, outros agentes, a partir de uma amostragem, essas outras são de campo. Mas aquelas que não precisam desse exercício externo e se desenvolve simplesmente com a dedução, com a literatura, com a interpretação de texto, com a identificação da axiologia, com a hermenêutica, são pesquisas que ficam num plano mais bem racional do que experimental. Então, essa divisão é a priori. Partimos para uma divisão dos métodos, que seria a seguinte. Vejamos aqui no slide, um grupo de métodos que são gerais. Gerais por quê? Porque estão presentes em todas as ciências. Observação, análise, síntese, analogia, indução, dedução, são métodos que estão presentes em todas as ciências. Também no direito, observar, indagar, constatar, analisar, fazer síntese, analogia, induzir, deduzir. E outro grupo de métodos são chamados particulares, como é o método histórico, jurídico, exegético, analítico, jurídico também, dialético, lógico, axiológico, comparado, bibliográfico, assim como técnicas que também são específicas, a documental, o questionário, o uso da amostragem na pesquisa, o método estatístico, que me permite a análise da tabulação, organização dos dados, dos resultados, na forma de tabela, na forma de gráfico, enfim. São os métodos basilares que nós usamos com frequência nas nossas pesquisas. Nas próximas videoaulas, nós vamos especificar como usar esses métodos. Fundamentalmente, o método da pesquisa, quer dizer, a pesquisa de campo, o método empírico-sociológico, que é um método importante. Então, eu convido vocês a que assistam às nossas próximas videoaulas e boa leitura. Muito obrigado. Olá, amigo. Hoje vamos discutir também na videoaula número 4, cujo conteúdo trata da execução da pesquisa. Fica mais fácil quando lembrarmos da videoaula número 3, onde finalizamos com a necessidade da elaboração do sumário. Porque a partir desse momento em que nós vamos começar a leitura, nós vamos partir para o campo procurar informações, nós vamos realmente desenvolver a pesquisa. Então, com o posse do projeto e do sumário, nós vamos executar a pesquisa. Primeiro, com a elaboração de um sumário, já vimos na videoaula anterior, e com a tentativa da projeção dos capítulos, procurando a leitura doutrinária e fazendo pesquisa documental. Então, vamos cuidar aqui da perspectiva da pesquisa enquanto a perspectiva teórico-doutrinária. A primeira coisa que sempre fazemos, não há pesquisa sem conceitos, sem uma abordagem histórica, sem uma caracterização, sem uma definição, uma discussão com vários autores. Isso é necessário em todas as pesquisas. Agora, nem todas têm pesquisas empíricas sobre campo. Algumas delas têm pesquisa de campo. Vamos ver depois no curso maior quais são elas. O próprio tema exige uma pesquisa de campo. Então, todas realmente se apoiam e vão se basear numa pesquisa bibliográfica, histórica, conceitual da literatura. Bem? Então, por essa razão, nós precisamos de um sumário para identificar nesse sumário os conceitos que nós derivamos das hipóteses, como falei anteriormente. Isto é, das hipóteses, vamos derivar conceitos, indicadores, conceitos básicos, indicadores que nos ajudam depois na condução dos capítulos. Narrativa, a explicação que nós colocamos nos capítulos nasce dessa relação necessária. Então, como é que nós podemos fazer isso? Bom, eu coloco aqui, vou ilustrar aqui um exemplo no slide. Nós partimos do problema, já sabemos que é um problema, essa indagação que nós colocamos na forma de pergunta, como inibir o aumento da criminalidade
início da violência social. Derivamos hipóteses tentando responder esse problema, afirmamos que o consumo de álcool e o tráfico de droga estimulam o aumento da criminalidade. Tá? Mais uma, a ineficácia do direito e a impunidade são causas da desobediência social. A terceira, mais uma, a deficiência no sistema de ensino determina o aumento da criminalidade. Bem, com essas informações aqui, veja que eu grifei, sublinhei os conceitos e as variáveis implícitas nessas hipóteses. E vamos usar esses conceitos para construir o nosso humano. O que eu preciso pesquisar? Bom, se eu falei em cima da criminalidade, eu preciso significar o que é criminalidade, o efeito dessa pesquisa, qual seria o conceito, qual é a tipologia da criminalidade, quais são as causas, possíveis causas que eu vou indagar no trabalho, o que é eficácia ou ineficácia do direito, o que é desobediência social. Então, mas aqui, no próprio sumário, eu vou abrindo capítulos, atenção, até 5 ou 6 capítulos, muito bom, não se estender para 15 capítulos, 20 capítulos, porque não haverá tempo nem espaço para discutir tantas coisas. Não, monografia, dissertação não livro. Bem, vamos ver esse conceito depois na análise documental. Tecnicamente não livro, então ela tem que se reduzir a capítulos limitados. 3, 4, 5 capítulos, muito bom. Sempre tratando os conceitos que nos ligam lá nas hipóteses. Já depois, com esse nosso sumário, nós partimos para a procura de informações. Eu chamo de fazer a ciência. Eu faço a ciência com base nessas duas abordagens. Uma abordagem teórico-bibliográfica ou uma abordagem empírico-sociológica, tá? Conforme as perspectivas que nós explicamos na aula anterior. Ambas têm como objeto a análise de determinadas informações que são distintas. Para poder levar informações do mundo prático, da sociedade, das instituições, como podemos derivar informações do mundo teórico. Com essa primeira abordagem, a abordagem teórico-bibliográfica, ela se reduz a quê? A análise conceitual, simbólica, a investigação histórica, da oportunidade, da atualidade dos conceitos, define-se como pesquisa dogmática, ou de tipo dogmática. Bem, a análise jurídico-normativa já se volta para as leis. Indagamos a relação possível e lógica que existe entre o analógico que existe entre os códigos, leis, enfim, conflito de lei, define-se como pesquisa de tipo documental, porque a lei é um documento. Inclusive, a jurisprudência também é uma pesquisa documental. Bem, mas podemos fazer uma análise externa relacionando o sistema de direito aos valores, chamamos de uma análise axiológica, desvendando a correspondência que existe entre os contextos teóricos normativos e a dimensão valorativa que nós sabemos que existe. Define-se como pesquisa de tipo jurídico-crítica. Então, esse é um tipo de pesquisa crítica, ou jurídico-crítica, que também se considera como pesquisa ou parte da pesquisa científica. Bem, dentro dessa abordagem teórico-bibliográfica, também nós temos o aspecto hermenêutico. Define-se como pesquisa de tipo exegética, porque nós tentamos descobrir, interpretar texto, desvendar o sentido, o alcance dos textos. E a jurídico comparada, que nós vamos ter um curso específico para esse tipo de abordagem ou de pesquisa, porque é muito complexa. A jurídico comparada não é uma mera revisão da legislação exterior estrangeira. Define-se como uma pesquisa de tipo comparada com determinados indicadores que devem ser considerados relevantes para essa comparação. Bem? Então, para dentro da pesquisa documental, o que nós procuramos? Arquivos, fontes, estatísticas, fontes na escrita, arquivos públicos, particulares, arquivos disponibilizados nacionalmente ou no exterior, usando geralmente a internet. Muitos autores, candidatos procuram informações do IBGE, por exemplo, estatística, esse tipo de informação que não é reproduzida pelo pesquisador, ela não é criada, portanto, não é pesquisa de campo de efeito, não é um levantamento de efeitos, ele se auxilia nos documentos que já foram publicados, que já foram divulgados por esses órgãos e instituições aí
brasileiras ou estrangeiras. É legítimo citar, mas não como uma informação derivada de uma pesquisa de campo, porque não é pesquisa de campo, é pesquisa, insisto, de tipo documental. E no caso da pesquisa bibliográfica, ela vai se debruçar no estudo das obras. Quais? Livros, folhetos, teses, revistas especializadas, nos termos de artigos científicos, todo tipo de material de leitura que nos ajuda no pensamento e na criação de um texto novo. Uma leitura específica que nós fazemos, também com base numa leitura geral de reconhecimento que também fazemos. Uma primeira coisa que a fazer quando entramos na biblioteca, ou quando compramos um livro, é fazer uma leitura de reconhecimento da obra, bem? Para poder derivar informações e para poder catalogar essa obra, se que ela existe, que tem uma autoria, que foi publicada em tal ano, enfim. E todo isso tem para quê? Seria o fichamento que nós vamos futuramente desenvolver. Fichar informações para usar no nosso documento, na forma de citações, já explicaremos em que consistem as citações e as referências no nosso texto, que são legítimas desde que citado o autor, se não é plágio. Então, essas informações são fichadas e que derivam no processo de leitura de registro dessas informações para você depois usar conscientemente no seu texto. Mas como eu posso fichar? O que é um fichamento? Um fichamento é uma técnica dessa mesma leitura que me permite registrar, me permite fichar, me permite coletar e classificar informações dos diversos autores. Então, eu sei hoje que um autor, uma obra X, ele publicou ou lançou uma tese, ou explicou alguma coisa que me interessa também reproduzir no meu trabalho, colocar no meu trabalho. O fichamento é uma ótima técnica que nos permite guardar informações para serem usadas depois. Informações que foram derivadas de outras obras. Né? A ficha, o fichamento, nos permite identificar o conteúdo do documento, desenvolver e considerar importante ou relevante para o meu trabalho uma série de informações registradas a partir de o assunto escolhido. Eu li o livro porque eu tenho essa necessidade, porque está no meu sumário, eu preciso dessa informação. E eu vou registrar a autoria, o título da obra, o lugar da publicação, a editora, a página onde foi extraída, assim como mostramos nesse esquema aqui, nessa tabela aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, um modelo de ficha, de forma resumida. Eu tenho um autor aqui, veja, sobrenome em caixa alta, vírgula, nome, Silvio Luiz, depois o título da obra, pode ser em itálico, pode ser em negrito ou sublinhado, conforme a CBT, o lugar de publicação da obra, 2 pontos, a editora, e depois o ano e a página onde eu li. E a página é importante, porque se você vai citar depois, vai usar essa informação na forma de citação direta, entre aspas, recuada, ao verso depois, você precisa colocar a página. Bem? Quando não é direta, não precisa colocar a página, mas sempre fichem com a página, porque em algum momento da sua vida você poderá usar essa informação nessa pesquisa ou em futuras pesquisas. Então, a tecnologia hoje nos ajuda a registrar e guardar todo o fichamento que nós fazemos no dia a dia de obras que compramos ou que achamos determinar um suporte magnético aí, inclusive na internet. Bem, você vê aí o assunto genérico, o assunto específico da obra, sempre colocamos a página, colocamos o assunto, sempre registramos a autoria da referência que está lá na ficha catalográfica da obra, sobrenome do autor, dos organizadores, título da obra, tradução, se houver, enfim, e a data do fichamento, seria importante, data e lugar do fichamento. Eu li essa obra ontem, foi em Manaus, quando eu fui lá, num evento, então eu registrei, por exemplo, a seguir aqui, essa obra, um fragmento dela, entre aspas, vejam aqui, entre aspas, por quê? Porque esse fragmento eu achei interessante colocar no meu trabalho de forma direta, citando diretamente esse trecho e fazendo uma chamada, uma menção nesse autor, indicando a página da qual eu tirei ou derivei essa informação. Bom, esse é basicamente o tipo de pesquisa bibliográfica, ou teórico bibliográfica, que nos ajuda depois a formular e a compor o nosso trabalho. Bem, recomendo
outro tipo de abordagem, que seria a abordagem mais prática de exame, né? A pesquisa empírico-sociológica. Muito obrigado e boa leitura. Fica com a gente.